O irmão do lado e fala para ele assim de novo: se prepare, irmão. Fala para ele. Bem, nós paramos na semana passada e eu vou continuar da onde nós paramos na semana passada, onde eu comecei a falar para vocês sobre fé. E eu comecei a dizer para vocês sobre parâmetros que existem na fé que são extremamente importantes. Sabe? Porque primeiro, ao contrário do que muitas escolas por aí ensinam, fé não cresce e nem diminui. Eu, durante um tempo na minha vida, eu quase desisti de ser cristão, porque tudo que eu não conseguia alcançar, você está me entendendo? Tudo aquilo que eu lutava, que eu desejava, que eu desafiava e que eu não conseguia alcançar, alguém chegava para mim, engasguei, e dizia: é porque você tem pouca fé. Você já ouviu isso por aí? Ah, filho, você precisa ter mais fé. E eu dizia: danou-se. Eu estudava, orava, jejuava, e aí outra coisa que é porque você tem pouca fé. E eu quase desisti, porque eu disse: bem, então eu nunca vou ter fé? Que diacho é isso? Até que eu entendi que quando Abraão ele foi ter o filho dele da promessa, isso foi algo bastante complexo, porque quando a Bíblia fala disso em Romanos, a Bíblia diz que ele teve uma fé inabalável, que ele adorou a Deus, e que ele não olhou para trás, e que ele não duvidou da promessa, e que ele. Mas quando eu fui ver isso, põe aí para mim, por favor, Gênesis 17, no verso 15. Então eu disse para Deus: Senhor, então eu não sirvo para ser crente. Porque essa fé que Abraão teve, aí Deus me levou a olhar no local onde a passagem acontece, não no relato de Paulo. E a Bíblia diz: disse também Deus a Abraão, a Saraí: tua mulher já não lhe chamarás de Saraí, porém Sara. Vai virando. Abençoá-la-ei, dela darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações e reis e povos. Só que aquele cara tinha 100 anos e Sara tinha 90. Deixa eu te contar um segredo. Ainda que o cara seja vigoroso e que ele queira fazer, e ele tome uma catuaba, um guaraná em pó e se esforce, a mulher não tem mais hormônios. E às vezes a gente não atenta para isso. Vira mais um. Então Abraão se prostrou em terra. Você está lendo aquilo junto comigo? E ele riu da cara de Deus. Porque quando Paulo vai relatar isso, ele não conta isso. Paulo relata como se ele tivesse uma fé inabalável, uma fé intangível, uma fé. E aí Deus falou para mim: vai ler no texto onde aconteceu. E aí eu comecei a ler, e eu vi que Abraão pegou, deitou no chão e riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos, pode nascer um filho? E Sara com 90? Você acha que essa é a declaração de um homem que creu incondicionalmente? E eu falo isso porque pessoas estão bitoladas, pregando coisas que não são verdades. Tem pessoas, cara, exaltando santidade. E eu digo: cara, deixa de ser estúpido, porque quando eu erro aqui contando uma mentira, é a mesma coisa de você fazendo uma fofoca. Só são coisas diferentes. O que te dá o direito de avaliar alguém só porque o pecado dele é diferente do teu? Quem está pegando? Diga aleluia. Vamos para um lugar mais fundo. Então você está vendo que Abraão duvidou? Vira mais um. O pior vem agora. Fala para o seu irmão aí do lado assim: se prepara. O pior vem agora. Olha o que Abraão diz. Então Abraão vira para Deus e diz assim. Eu vou traduzir para vocês, legal? Senhor, para com essa história de um filho com 100 anos. Usa Ismael, que já tem 13. Você está pegando? Olha o que o cara disse para Deus. Senhor, acaba com essa história de fazer um filho com 100, Sara com 90. Usa Ismael, o cara está aí, ó. Só que o que eu estou falando para você é que esse cara, ainda que na mente dele tivesse em colapso, ainda que ele duvidasse na mente dele, o coração dele estava desimpedido. Diga aleluia. Ele seguia a Deus com o coração, porque Deus mudou o nome dele. Ele começou a se chamar
pai de multidões. E onde quer que ele chegasse, embora ele duvidasse, não conseguisse ver um meio, as pessoas perguntavam, como é teu nome? Sabe o que ele respondia? Pai de multidões. Caramba, bicho, esse é o teu nome? Quantos filhos tu tem? Nenhum. Então esse cara, ainda que a mente dele tivesse em colapso, ele seguia Deus com o coração. Pastor, não estou entendendo onde você quer chegar. Vou te ajudar, legal? Nunca pense que a complexidade do teu entendimento e o questionamento da tua mente vai impedir o teu milagre. Uau! Eu queria saber isso tudo hoje para dizer às pessoas que diziam para mim assim, você não consegue porque tem pouca fé. Eu queria saber isso tudo para chegar para eles e dizer, é mentira. Porque Deus conhece a minha limitação mental. E Ele sabe que quando a gente está falando de comprar uma casa é uma coisa, mas quando a gente está falando de um câncer terminal, que uma bancada de médicos diz, vai morrer em 3 meses, Ele sabe a limitação da nossa mente. E se depender da tua mente não duvidar nada para você ser curado, então ninguém será curado. Mas eu quero te dizer que mesmo que sua mente duvide, a gente leu isso, quer que eu volte para você entender? Provérbios capítulo 3, verso 5. Leia. Veja o que ele está falando. Confie em Deus de todo o teu coração e dane-se tua mente, cara. E você vai receber o milagre. Posso ouvir um glória a Deus? É isso que a gente precisa entender, porque senão a gente vai ficar preso nas cadeias da religiosidade. E a gente vai ver uma igreja estéril, infértil, vivendo misérias, cheia de regras. Hoje de manhã, eu estava conversando com um casal aqui de manhã. E aí o casal disse, pastor, porque eu estou meio confuso, porque pessoas que estão há muito tempo na igreja vieram me dizer que era santidade e que precisava olhar a santidade porque tinha o pecado. Aí eu disse para ela assim, por favor, não me diga o nome. Ela disse, hã? Aí eu disse assim, essa pessoa que está te falando, está com a vida boa? Você queria ter a vida dela? Ela parou, pensou e falou, não. Eu disse, então você precisa de odol e camisa de força. Então você precisa de remédio, filha. Porque se a vida dessa pessoa está um lixo e você não quer ter a vida igual a dela, então como é que você está ouvindo? Senta o bumbum e ouça o seu líder. Compreende? Vai, gente, vai. Balança teu irmão e diz para ele assim, presta atenção, fala para ele, põe ênfase nisso aí. Então a tua fé, ela não cresce, põe aqui, Hebreus capítulo 11, verso 1, vamos lá. Porque existem escolas que falam de fé que cresce, de crescimento de fé, escolas que tentam colocar isso. Mas isso não existe, porque a fé é a certeza, isso é a palavra de Deus, é a definição de fé na palavra de Deus. Repete comigo, diga, fé é certeza. Agora vamos lá, o que é certeza? Certeza é uma convicção com uma medida absoluta. Certeza pode crescer? Uau, eu gosto que vocês pensem, porque a igreja que não pensa vira massa de manobra. Então eu gosto da igreja inteligente. Certeza pode crescer? Pastor, essa parede é preta. Sim, é certeza? Claro que eu tenho, estou vendo. Como é que isso pode crescer? Não pode. Compreende? Então todos nós recebemos uma porção de fé quando nós aceitamos Jesus. O problema é que o mundo sempre tenta desacreditar as coisas de Deus. Você já foi falar de Jesus para alguém e de repente essa pessoa vira para você e diz, não, eu tenho a minha fé. Você já ouviu isso por aí, não precisa levantar a mão. Não, eu tenho minha fé, eu creio, Deus conhece meu coração. Você já ouviu isso por aí? Já, mas isso é mentira. Por que é mentira? Porque se a própria Bíblia nos diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé, autor e consumador, então não existe fé genuína fora de Cristo. Uau! Você pode ter convicção, pode ter coragem, você pode ter crescido no meio de uma família disposta e impetuosa e ter assimilado essa cultura, mas fé bíblica só em Cristo. Ele é o autor.
Ele é o consumador dessa fé. É Ele que faz. Então, quando você recebe fé, a partir daí, ela não cresce mais, mas ela ganha qualidade. É como quando você acha um diamante no fundo de um rio. Você entende que esse diamante não vai crescer, não adianta você criar ele num viveiro, num criadouro, ele não vai crescer. Mas você entende que você pode lapidar ele, e ele multiplica-se milhões de vezes em valor. Mas não cresce, não tem essa parada de quilômetro, metro, tonelada, quilo. Não, ele ganha valor, ele é lapidado, e isso sim nós precisamos fazer com a nossa fé. Nós precisamos quilatar ela, fazer com que ela adquira valor, preciosidade. Sabe por quê, gente? Vamos dar uma olhada nessa passagem de Pedro andando sobre as águas. Mateus capítulo 14, põe para mim aqui no verso 24 em diante. Eu acho que é, mãe. Está ali. Volta para o 22. Eu quero do começo, para você entender algumas coisas. Vê se você entende. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar. Eu preciso descer, eu vou descer. Eles brigam comigo porque estão filmando. Mas compeliu, repete comigo, diga compeliu. Você consegue entender que essa palavra compeliu, ela não é uma palavra costumaz do nosso vocabulário? Por que que ele não relata aqui assim, e mandou Jesus, ou aconselhou Jesus, ou induziu Jesus, mas compeliu, porque essa é uma palavra grega, que ela relata uma ordem expressa e severa. Não é uma sugestão, nem um conselho, mas é uma ordem expressa, que altera a velocidade de movimentos e tonalidade de voz. Essa é a definição dessa palavra no original grego. Ou seja, como se eu estivesse falando aqui e dissesse, passe para o outro lado. Brabo. Então eu entendo que Jesus nesse momento, ele colocou de uma forma bastante austera, compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, vai pegando, vira mais um. E despedidas as multidões, ele subiu no monte a fim de orar sozinho. Eita, Pai. Essa não é a mensagem de hoje, mas os alunos da escola já ouviram sobre isso. Não tem nenhum relato que mostre Jesus orando com os discípulos. O que ele chegou mais perto de orar com o discípulo foi a um tiro de pedra no Getsemane, quando ele disse, vocês ficam aqui, eu vou ali orar. Mas isso é uma outra história. Faça a escola que você vai aprender muitas coisas sobre oração. Mas aqui diz assim, e a fim de orar sozinho, e caindo à tarde, repete, diga, caindo à tarde. Agora vamos lá, eu preciso da mente da igreja. Porque se você está em algum lugar ouvindo a palavra de Deus, que eles mandam você ignorar a sua mente, saia daí porque você está sendo manipulado. Foi Deus quem criou tua mente, foi Ele que criou tua inteligência, Ele quer que você pense. Caindo à tarde, a gente está falando de que horas? Bora? Crepúsculo, 5 horas, 6 horas. Não passa disso, é a hora que a noite vai caindo sobre o dia, caindo à tarde. Estamos falando de 5 horas da tarde. E a Bíblia continua, vira. Entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios, e Jesus estava em cima do monte olhando o barco. E olha que legal, açoitado pelas ondas, e o vento soprando contra. Papai. Pastor, por que você está mostrando isso? Primeiro para mostrar a você que muito crente hoje, foi Satanás que criou essa mentalidade, que pessoas acreditam de fato que quando as lutas aparecem, quando as oposições se levantam, e quando as coisas não acontecem como elas esperam, pastor, não é de Deus, eu acho que não é de Deus, eu estou aqui, eu acho que essa luta não é de Deus, eu acho que não foi Deus que falou, foi Deus que falou sim, diga aleluia. Mas você está praticando a obra de Deus no mundo que jaz no maligno, cara. E você vai receber oposição. Pastor, mas parece que Jesus me abandonou. Leia! O cara estava em cima do monte olhando tudo, o tempo todo. Pastor, por que ele não resolveu logo então?
Aí já é outra pergunta. Me parece que ele quer formar coisas dentro da gente. Me parece que os corações estão entupidos, que as coisas estão atrapalhadas. Mas eu só posso te dizer uma coisa. Está pronto para gravar? Respira fundo. Enquanto você estiver remando na direção da última ordem dele, o barco não pode afundar. Olha, eu não disse que não vai afundar. Eu disse não pode afundar. Você compreende? Vira mais um. E os caras estavam remando. E eu gosto quando chega aqui e define na 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com eles. Deixa eu te explicar uma coisa. A noite judaica, ela não é dividida em horas. Ela é dividida em vigílias. Dessa forma. A primeira vigília é de 6 da tarde às 9 da noite. A segunda vigília é de 9 da noite à meia-noite. A terceira vigília é de meia-noite às 3 da manhã. E a 4ª vigília é de 3 da manhã às 6 da manhã. Na 4ª vigília da noite. Peraí, volta, guarda teu coração, fica linkado na palavra. Você lembra que Jesus mandou aqueles caras entrarem no mar, eram 5 da tarde? Você está entendendo que agora são 12 horas depois, e o barco sendo açoitado, e os caras não estavam em um cruzeiro de férias, nem numa lancha de passeio. Eles estavam obedecendo a uma ordem, e o barco era açoitado, e o vento era contrário, e eles continuavam remando 12 horas depois. E eu imagino que Tomé estava dentro daquele barco. Tomézão, o incrédulo estava lá dentro. Tomé devia estar enchendo a paciência, dizendo: Pedro, olha, eu sou cristão há muito tempo, Pedro, isso vai dar errado. A gente está entrando mais para dentro do mar, água está entrando, Pedro. Será que ele falou isso mesmo, Pedro? Tomé estava lá perturbando, mas eu também consigo ver Pedro pegar o remo assim e dizer: cala a boca, Tomé. Cala a boca, senão eu vou dar-lhe uma remada na cara agora que tu vai cair lá dentro. Eu consigo ver. E eu consigo ver Pedro virando para os caras e dizendo: rema, mais uma remada, mais uma remada, mais uma remada. Pedro, mais uma remada. Fala para o irmão do lado como um profeta, diga para ele: mais uma remada. Sabe quantas pessoas eu conheço na minha vida que encolheram o remo, faltando uma remada para chegar? Cara, você sabe quantas pessoas eu conheço que faltava mais 5 remadas e ele desistiu. Faltava mais 2 remadas e ele entregou os pontos. Mas eu vejo aqui, olha, primeira chave que eu vou te entregar: continuar fazendo o que Jesus te mandou fazer na última direção é a matéria-prima para trazer Jesus para dentro do barco. Jesus só veio andando até esse barco porque eles não pararam. Você está pegando? Quem está pegando? Diga aleluia. Essa é a matéria-prima. É você continuar fazendo aquilo que Jesus mandou você fazer. Até quando, pastor? Até ele chegar no barco. Diga aleluia para isso. Agora veja, vira mais um. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, exclamando: é um fantasma. Eles não conheceram Jesus. Engraçado. Mas Jesus dormia com eles, comia com eles, almoçava com eles, jantava com eles, dormia com eles, acordava com eles. Para eles não reconhecerem Jesus é porque havia uma distância significativa entre eles e Jesus. Eu calculo aí uns 15 metros. E eles não reconheciam Jesus e gritaram de medo. Vira mais um. Mas Jesus imediatamente disse: tenham bom ânimo, sou eu, não temais. Vira. Respondendo Pedrão, cabeçudo. Eu amo Pedrão. Se não fosse Pedrão, muita coisa tinha ficado oculta. Mas diz assim: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo andando sobre as águas. Vira. E ele disse: vem. Pedro desceu do barco. Repete comigo, diga: Pedro desceu do barco.
Porque eu estou falando agora com vocês de mudança de mentalidade. Tem pessoas que estão presas nas mentalidades antigas, tem pessoas que estão escravas da religiosidade. E elas nunca veem a vida avançar. Os sonhos não acontecem, não se realizam. Sabe o que acaba acontecendo? Essas pessoas que elas são as responsáveis por aquilo não desenvolver, porque elas estão presas na religiosidade, não querem abrir a mente. Pastor, mas é lógico que eu quero, se Deus falar comigo, eu quero. Para, você não entende a força da religiosidade. Esse mesmo Pedro estava numa varanda e o próprio Deus desceu um lençol e disse: Pedro, mata e come lagarto, cobra, caranguejo, só animal imundo para o judeu. E Pedro olhou para aqueles animais e disse: está amarrado. Peraí, era Deus. Nunca comi nada imundo. Deus recolheu o lençol, aí Deus baixou o lençol a segunda vez. Olha só o tom agora. Pedro, mata e come. E Pedro virou de novo e disse: está amarrado. Nunca minha mão pegou em nada impuro. Deus recolheu o lençol. Terceira vez Deus desceu e disse: Pedro, nunca mais ouse chamar de impuro o que eu morri para purificar. Agora mata e come. E aí Pedro se ajoelhou e falou: perdão, Senhor. Eu estou te falando de Pedro, você entende a força da religião? Aquele cara estava repreendendo e lutando contra Deus, como se Deus estivesse pecando e ele era justo. E eu vejo isso hoje nas pessoas, quando a gente ensina sobre a graça, elas dizem da palavra que está errado, como se Deus estivesse pecando e elas fossem justas. Eu digo: acorda, irmão, para você não ficar enredado, enlaçado nesse marasmo, atolado nessa lama. Cara, Deus tem coisas grandes para você. Diga aleluia para isso, gente. Deus tem coisas grandes para você. Diga glória a Deus. É preciso que você entenda. Então Pedro desceu do barco. Por que ele desceu do barco? Porque ele mudou a mente. Porque homem na água afunda. Olha que revelação tremenda. Deus começou a falar aqui agora. Ó, homem na água afunda. Pastor, que revelação tremenda. Homem na água afunda. Mas de repente Jesus disse: vem. E de alguma forma muito louca, a mente de Pedro mudou a respeito daquela circunstância. Peraí, pastor, eu não concordo. Como é que o senhor pode dizer que a mente dele mudou? É simples. Ele desceu no meio do mar, no meio da tempestade. E se ele desceu, só tem duas opções. Ou a mente dele mudou, ou Pedro estava tentando suicídio. Mas o que eu quero te dizer é que todos os milagres, isso é uma regra sem exceção. Todos os milagres sempre seguirão uma mente transformada. Eu não estou com vontade mais de falar com vocês não. Vocês estão parecendo uma igreja presbiteriana. Todos os milagres sempre vão acompanhar uma mente transformada, renovada. Você entende? E às vezes você está lutando pelo seu ego, defendendo ainda: não vou comer, pois isso é imundo, porque o pecado mata, e isso é imundo, sabe? Hoje eu estava conversando, eu já falei o testemunho, esse casal que eu estava conversando hoje, falo: pastor, mas essa história de pecado, me falaram da história de pecado. Eu disse: preste atenção, se você ficar focado no pecado, o pecado vai viver para você, amém? Então ele vai julgar você. Olha para o seu passado, você tem condições de passar? Não, não tenho. Então esquece pecado, filho, e foca na graça. Você compreende? Aí eu, graças a Deus, porque essa é a verdadeira batalha espiritual. Ah, pastora, guerra espiritual, guerra espiritual. Guerra espiritual? Vou subir de helicóptero, jogar óleo ungido na cidade. Para de ser bobo, Satanás é um inimigo vencido. Diga aleluia agora.
A verdadeira guerra espiritual acontece dentro das mentes. Quando eu chego para uma pessoa e ensino para ela a autoridade dela e a herança que ela recebeu na cruz do Calvário, e agora Satanás não pode mais destruí-la. Nesse momento ele foi vencido em seu engano e ela triunfou na verdade. Então a guerra espiritual acontece na mente das pessoas e a vitória dela está na pregação do genuíno evangelho de Cristo. Entende? Pastor, eu quero participar da guerra espiritual. Ou filho, ou você sai pregando o genuíno evangelho, ou você sustenta a pregação, suporta, bota teu dinheiro para pregar. Porque a única batalha espiritual que está acontecendo hoje, nesse momento, até a volta dele, é das trevas contra a luz. Entenda a treva como ignorância e luz como informação. Por isso que ele disse, quando você conhecer a verdade, Satanás não pode mais te prender. Você consegue pegar? Quem está pegando? Diga aleluia. Então, agora Pedro desceu e foi andando até Jesus. Mas você lembra que eles não conseguiam reconhecer Jesus? E que a gente calculou aqui uns 15 metros? Vamos falar daqui para o outro lado do templo. Agora imagine, esse cara desceu do barco, no meio da tempestade, no meio do mar, e dá uma olhada nisso. Ó. Olha para mim, imagina que é ele nas águas. Imagina, que tamanho de milagre, cara. Meu Deus, olha que tamanho de milagre. E aí a Bíblia diz assim, vira mais um. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. Fantástico. Porque... pastor, de repente começou a ventar. Não! Lembre que Jesus só foi até lá porque o barco estava açoitado pelas ondas e pelo vento. Quando ele desceu, esse vento já estava soprando. Quando ele desceu, essas ondas já estavam quebrando. E tantos de nós já estamos andando sobre as águas. Diga aleluia. Quantas vezes a gente já está vencendo? Quantas vezes era para a gente ter afundado há muito tempo? E a gente está lá andando sobre as águas. Aí de repente você cola com a pessoa errada, começa a ouvir baboseira na tua cabeça, e aí você começa a prestar atenção no que é errado, e aquilo já estava ali, você já estava andando sobre aquilo, e agora você começa a afundar. E aí a Bíblia diz assim, começando a submergir, que é outro milagre. Eu nunca vi, não consigo nem imaginar como é isso, começando a afundar. Porque o homem afunda ou boia, mas começando a afundar, me mostra que ele foi afundando devagarzinho. Ele gritou, salva-me Senhor, vira mais um. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé. Bingo. Pastor, o senhor disse que fé não tinha tamanho. Graças a Deus que eu disse, porque agora eu vou te explicar. Essa conotação de pequena fé, o que está escrito aqui no original grego é oligopistos, onde fé é pistos, e oligo é uma medida de pequenez, mas ela não se refere a tamanho, quilômetro, metro, tonelada, grama, ela refere-se a cronos, a tempo. Quando Jesus disse homem de pequena fé, oligopistos, ele estava dizendo, cara, a tua fé dura muito pouco. Você está pegando? Agora presta atenção. Quando você compra uma roupa de qualidade, você já fez isso? Aí você usa, lava, daqui a 3 anos a roupa está igualzinha, novinha. Você sai com ela, parece que é nova. Quando você compra uma roupa de baixa qualidade, você lava, encolhe, distorce, esgarça e já não presta mais para nada. Então qual é a diferença da roupa de qualidade e a de sem qualidade? É o tempo que ela dura. Você está pegando? Você está entendendo? Mas quando as duas são novas, o cara acabou de comprar na Renner, eita, não posso falar nome, vão dizer que eu estou metido e humilhando quem comprou na Renner, desculpa. Olha só, como a igreja está chata, né? Hoje, se você sorrir para alguém que tem problema dentário, você vai preso. Mas, ouça, qual é a diferença das duas novas? A de baixa qualidade e a de alta qualidade. Comprou hoje, não aparece a diferença. Por que eu estou te falando isso? Fé de baixa qualidade faz milagre?
E milagre grande. O cara andou 15 metros sobre as águas, com uma fé de baixa qualidade. O problema da fé de baixa qualidade é que ela não dura. Ela tem pouca duração. Você está entendendo isso? Então veja, fé de baixa qualidade, ela faz milagres, mas ela não sustenta milagre. Aquela pessoa vive oscilando. Você já viu pessoas assim? Agora estou amarradão e pai, eu vou e morro por isso, aleluia, conta comigo, estou junto. Aí amanhã já está, não estou animado, estou desanimado, pastor. Pastor, estou desanimado, pastor. Aí do outro dia já está, aleluia, glória a Deus, vou ser arrebatado. Aí no outro dia, não tenho força. Você já viu pessoas assim? Já? Fé de baixa qualidade. E o louco é que o pior de tudo isso é quando pessoas assim estão tentando ensinar outras pessoas. Cara, é perigosíssimo. Quem está entendendo? Posso ouvir um aleluia? Eu preciso que você entenda. Veja, quando Jesus Cristo diz assim, João capítulo 10, verso 10. Põe aí. João capítulo 10, no verso 10. Põe aí para mim. Jesus diz assim, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Vê se você consegue colocar na sua mente um ponto depois daquele vida, porque no grego não tem pontuação nem acentuação. Mas consegue botar um ponto depois daquele vida, um encerramento de ideia. Eu vim para que você tenha vida. Diga obrigado, Jesus. Ele já fez essa obra. Ele morreu e ressuscitou e Ele te deu vida. Diga de novo, obrigado a Jesus. Agora veja, e a tenham em abundância a tua parte. Então Ele diz assim, eu vim para que você tenha vida, isso eu já fiz. E agora tem essa vida com abundância, é você que faz. Isso você só vai conseguir fazer com uma fé de alta qualidade. Diga aleluia para isso, diga aleluia. Então entenda o que a palavra diz. Bem, pastor, como é que eu vou ter uma fé de alta qualidade? Você vai ter uma fé de alta qualidade quando você entender Romanos capítulo 10, no verso 17. Que Paulo diz assim, bem, se a gente já entendeu que Deus já deu uma porção de fé para cada um, eu vou levar lá, depois eu volto, Romanos capítulo 12, no verso 3, diz assim, olha só, Romanos 12, 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu. Eu só quero que você repita comigo uma letra. Repete comigo, diga assim, A. Não, vai com fé, irmão, diga A. Artigo definido, feminino, singular. Sabe por quê? Não é 1 tonelada para um e 1 metro para outro e 1 quilo para o outro e 100 gramas para o outro. É uma medida, a medida é definido, é artigo definido. A fé que Ele te deu, Ele me deu. E Ele deu para a irmã e Ele deu para o irmão. Você está pegando? Agora, como nós entendemos essa fé dada pela vida dele, nós temos que lapidar, que acrescentar quilates e valor. Como é que eu faço isso, pastor? Agora sim, vai lá para o capítulo 10, verso 17. Diz assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É interessante, porque Satanás ele distorce as coisas de Deus e a gente ouviu a vida inteira. Veja se você já não ouviu isso. A fé vem pelo ouvir. Você já ouviu isso? Deixa eu te falar, nunca teve escrito isso. Porque se a fé viesse pelo ouvir, você adquiriria fé assistindo vídeos. Você adquiriria assistindo lives. Você adquiriria lendo a palavra de Deus em voz alta. Mas a Bíblia diz que a fé vem pela operação ministerial de um dom. Pela tua presença dentro do culto. Onde uma administração de um dom está sendo operada. E
pregação gera fé dentro do teu coração e lapida a tua fé para que a tua fé vá ganhando quilates. Então a tua fé não só vai operar milagres, ela vai sustentar milagres. Sustentar. Eu tento colocar na cabeça das pessoas, para com essa história de eu estou abençoado e comece a entender, eu sou abençoado. Para com essa história de que eu preciso que Deus faça um milagre. A gente precisa, mas que Ele faça e você sustente. Tem pessoas que entra ano e sai ano, elas estão pedindo a mesma coisa. Não levante a mão. Uma vez eu me peguei assim, cara, quando eu cheguei num final de ano, e eu estava fazendo minha consagração, e todo ano eu defino quantos livros eu vou ler no ano seguinte. Ah, pastor, eu queria pregar como o senhor. Eu só ando com um livro no bolso, eu leio um livro por semana. Sai da lama, irmão. Mas veja, então quando eu estava no final do ano, orando para Deus, sabe o que eu descobri? Cara, de repente Deus me revelou, e eu estava orando pelas mesmas coisas que eu orei no ano passado. Cara, eu caí no chão de joelho, e eu comecei a orar e dizer, Senhor, me perdoa. Eu não cresci 1 centímetro. Meu Deus, que desgraça. Compreende isso? Está orando pelas mesmas coisas do ano passado, e se você não arrumar seu coração e não vier lapidar sua fé, desculpa, irmão, final do ano você vai estar orando pelas mesmas coisas de dezembro agora. Pastor, o senhor é profeta? Não, não sou. Mas não precisa ser quando se trata da palavra de Deus, você entende? Se você olhar, pastor, mas pode ser a revelação, pode ser uma live, pode ser uma forma. Não, olha o contexto, a gente contextualiza, volta para o verso 14. Quando você contextualiza isso, você pega, está assim, ó. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão daquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? Vira mais um. E como pregarão se não forem enviados, como está escrito, conforme você entende que essa conotação de ouvir a pregação está ligada com ministérios enviados? Então é a tua presença na igreja. Vamos terminar? Romanos capítulo 12, verso 1. É a tua presença na igreja. Se você não tiver lapidado teu ser, eu falei isso hoje aqui, dentro da igreja, depois do culto à tarde, conversando com as pessoas aqui. Eu falei para elas, eu li na internet a respeito de um homem, que ele fez esse relato e isso mexeu comigo. Ele falou, eu estava numa conferência e eu estava com uma xícara de café na mão. Então uma pessoa veio, esbarrou em mim e eu derramei café. Eu falei, que é um gênio. Aí ele continuou dizendo, então uma pessoa chegou perto de mim e perguntou, por que você derramou café? Aí ele disse, eu derramei café porque esbarraram em mim. E aí ele disse, a pessoa respondeu para mim e veio de Deus. E ela disse assim, não, você derramou café porque era café que tinha na xícara. Porque se fosse chá, você tinha derramado chá. Cara, meu olho brilhou e eu disse, uau, todas as vezes que nós formos esbarrados e confrontados, nós vamos derramar o que a gente está carregando. E aí eu olho pela igreja pessoas cheias de rancor, cheias de mágoa, porque foram esbarradas. Pastor, eu estou assim porque fui esbarrado. Não, você está assim porque era isso que você estava carregando. Isso moldou minha vida. E eu comecei a prestar atenção dentro da minha xícara. Você consegue pegar? Eu comecei a prestar atenção dentro da minha xícara. Porque quando nós formos esbarrados, você vai derramar o que você está carregando. Quando Jesus foi crucificado, ele não falou, vidas, que ingratidão, assim eu não aguento, não. Ele derramou perdão, Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque ele carregava perdão. Quando ele foi tentado no deserto, Satanás tentou ele com riqueza, com sedução.
Ele respondeu com a palavra: está escrito, está escrito, está escrito. Por quê? Porque ele estava cheio daquilo. E quando você for confrontado, você só vai derramar o que você carrega. Compreendeu, gente? Todas as vezes que você for esbarrado, que você for tropeçado, você só vai conseguir derramar o que você está carregando. Você nunca vai conseguir derramar outra coisa diferente. Portanto, a gente tem que tomar cuidado com isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que você apresente o seu corpo vivo, o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Lembra como eu comecei esse culto? Acabou o nosso tempo. O culto tem que acabar 9h30. Lembra como começou, quando eu disse para você, essa elevação de 80 centímetros, qual é a diferença dela para um palco? Não é dela para um palco. Eu não posso nem colocar assim, porque ela pode virar um palco. Porque a única diferença é o sacrifício. Olha o que Deus diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso é um culto racional, não é um culto espiritual, isso é decidido aqui. Então vamos lá. Pastor, então eu vou aí, peraí, pastor, pega a faca molada, porque quando acabar o culto o senhor vai e mola a nossa garganta. Não é isso que ele está falando, eu só acredito na igreja inteligente. Ele está falando, filho, de abrir mão das suas coisas, de abrir mão do seu descanso, de abrir mão da sua preguiça, de abrir mão da sua vontade, de abrir mão dos seus medos, de abrir mão dos seus sentimentos e se sacrificar no altar. Que isso é agradável a Deus. Isso a gente faz com a mente, não é com o sentimento. Então, peraí, a primeira coisa é nos oferecermos como sacrifício. Segunda coisa, vira mais um. E não tome a forma desse século. E eu acho legal que esse não tome a forma ou não vos conformeis, não é uma situação de sentar, segurar o queixo e dizer, estou conformado. Não. É como se eu pegasse a massinha de uma criança brincar e pressionasse meu pulso nela, e aí quando eu tirasse a forma da minha mão, ficasse impressa nela. É isso que ele está dizendo: quando o mundo te apertar, não deixa que ele te forme. Porque eu olho dentro da igreja, quando eu vejo o mundo lá fora com a forma do mundo, eu não posso me chocar. Mas quando eu vejo as pessoas dentro da igreja com a forma do mundo, porque o mundo apertou elas, e elas estão com o formato do mundo. Isso me choca, porque ele diz: não se conforme, mas transformai-vos. Diga aleluia aí onde você está. Diga glória a Deus. Você ser o manancial, você entende que ninguém podia extrair de Jesus um comportamento? Você consegue entender que ninguém conseguia fazer Jesus perder a paciência, que ninguém conseguia fazer ele perder a calma, que ninguém conseguia fazer ele falar uma besteira, que ninguém ia conseguir fazer aquele cara praguejar? Porque ele era manancial, ele não tomava forma pela pressão, ele era transformado, olha lá, pela renovação da mente na palavra. Ele se expunha à palavra até que ele renovava a mente dele a respeito dos assuntos. E é importante que você entenda isso, sabe por quê, cara? Porque Jesus é o maior paradoxo, porque ele é 100% Deus. Posso ouvir um aleluia? Jesus é Deus, diga glória a Deus. Mas aquele cara também é 100% homem. Ele teve fome, teve medo, dor de barriga, teve tudo. Mas ele andou nesse mundo quebrado com a perspectiva do céu. Isso é uma mente renovada. Você entendeu? Ele andou por aqui, por onde nós andamos, por onde você anda, mas ele olhava para esse mundo com a perspectiva do céu. A mente dele era renovada. Pastor, como é que eu faço isso? Pela pregação da palavra. Igreja, 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 igreja. Agora, se você só vem uma vez por semana para a igreja, é muito difícil que você vá chegar lá. Pastor, mas eu tenho minha fé. Por favor, já conversei sobre isso antes, no começo do culto. Se você só se expõe à palavra uma vez por semana, se você não tem frequência dentro da sua igreja, e se você está aqui nos visitando, não pense que eu estou falando dessa não, você tem que estar na sua também. Mas sem isso, esquece.
Porque você vai ser sempre confrontado pelo mundo e vai estar sempre respondendo ao mundo. Você vai estar sempre sendo provocado pelo mundo. Está pegando? Vou te ensinar. Vamos terminar assim. Legal? Vamos terminar? Eu vou chamar aqui para me ajudar. Vem cá, filho. Vem você aí. Vem você. Vem. Paga esse micão aqui do meu lado. Dá um aplauso para ele. Aí, ó, trabalhando para Deus. Presta atenção. Põe aí para mim Mateus 5:39. Presta atenção. Quero te ensinar isso. Eu, porém, vos digo, é Jesus falando, não resistais ao perverso. Cara, eu acho isso fantástico. Eu vi uma reportagem na internet de uma ação dos Estados Unidos jogando helicópteros de milhões de dólares no mar para poder ter espaço para resgatar os prisioneiros do Vietnã. Aquilo ficou na minha cabeça. Eles abriram mão de coisas caríssimas para poder dar atenção a coisas preciosas. Você está pegando? Porque na tua vida é assim também. Muitas vezes você vai ter que abrir mão de coisas caras para ficar com coisas valiosas. Mas ele diz assim, não resista ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, diga direita. Interessante. Por que ele tem o cuidado de relatar direita? Vamos lá? Imagina que você tem que me ferir na face direita. Vem. Faz um movimento, não vai me bater. Faz um movimento. Você viu que complicado? Pastor, por que foi complicado? Porque para ele me ferir na face direita, ele tem que usar a mão esquerda. E isso não é costumais. Você consegue ver a dia de Cristo? Agora, se ele for usar a mão dele certa para me ferir na direita, ou ele tem que bater com as costas na mão. E isso é um costume antigo, medieval, que não significa uma agressão, significa um desafio a você responder. Isso virou um ditado no mundo depois. Tapa com luva de pelica. Porque os gladiadores pegavam aquela luvinha e faziam plaft. Isso não era uma agressão. Isso era eu desafiando ele a reagir ao meu desafio. Que louco. Pode sentar, dá mais um aplauso a ele, dá mais um aplauso. Olha lá. Agora entenda o que Jesus está falando. Se alguém te ferir na face direita, não reaja à afronta, dê à esquerda. Sabe o que ele está falando? Não está falando de você ser espancado. Ele está falando, destrua o desafio. Não responda ao desafio. Não aceite o insulto. Não responda à afronta. Mas dá o outro lado. Você concorda? É só você ler o de cima. Não resista ao perverso. Está dentro do contexto. Ele está dizendo, se alguém te desafiar a reagir, não reaja. Vença o mal com o bem. Vocês estão pegando? Estão entendendo? Muito legal. Porque isso é o fundamento. Porque se você entender que a sua fé só pode ser lapidada dentro da igreja, que o seu irmãozinho que tem lutas, talvez maior do que a sua, ele só vai poder ser lapidado e acrescentado dentro da igreja, ouvindo a pregação do líder dele. Você vai ter que valorizar a presença dele aqui, ainda que você tenha que se humilhar, ainda que você tenha que se calar, ainda que você tenha que engolir sapo, você vai preservar a presença dele. Você não vai sair por aí, eu não concordo, eu acho que, bem, você nem sabe os defeitos. Você não vai sair por aí assim, cara. Você não vai. Você vai dar outra face. Porque nós estamos aqui para crescer em fé, diga aleluia. Nós estamos aqui para ser curados, diga glória a Deus. Nós estamos aqui para vencer, diga aleluia. Mas a
acima de tudo, nós estamos aqui para nos tornar cada vez mais semelhantes a Ele. Cada vez mais semelhantes ao nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe tua vida. Dê um aplauso bem forte a Ele. O grupo de louvor vem. E eu vou pedir hoje para seu Adão e dona e a profetisa Celi servir a Santa Ceia para a gente. Bora? Ah, está lá atrás? Então o seu Adão serve a Santa Ceia para a gente, junto com Lucas Andrade, está aí? Está lá atrás também. Seu Adão e Claudinei, vocês vão aí? Vamos ficar em pé, gente. Vamos tomar a Santa Ceia. Aleluia. Oh, aleluia.